Hoje a gente está encerrando o nosso conteúdo aí de Anatomia Humana 1, que é essa anatomia onde a gente estuda aí pequenos conceitos para a gente, saber como iniciar o estudo do corpo humano, e a gente vê somente esqueleto. A gente faz a divisão aí, do esqueleto humano, e a gente estuda todos os ossos. Quando a gente voltar do recesso, a gente vai iniciar a Anatomia Humana 2, que é para vocês terem aí uma noção completa da anatomia do nosso corpo, para poder estudar aí ressonância magnética, que vai ser a disciplina que vem depois. Vocês vão ver ressonância magnética junto com a turma 16, se tudo der certo no meu planejamento. Então, vocês terminam a anatomia 2, depois vocês vão ver aí ressonância Essa magnética. Oi. turma 16 é nova, é professora? Não, eles são mais antigos que vocês. Ah, tá. A nova tá no primeiro módulo ainda, vendo proteção, gestão, essas coisas assim mais tranquilas. Então vamos lá. O que é que vocês precisam lembrar aí para avaliação prática, não, teórica de vocês? Vocês estão vendo que o meu raciocínio tá meio devagar, até para falar eu tô estranha. Não tá muito certo não, o Tico e o Teco aqui. Mas vamos lá. Primeiro a gente viu sobre o conceito de anatomia, né? Onde a anatomia vai ser estudar aí as estruturas do nosso corpo, dos sistemas do nosso corpo. Até mesmo na prática eu expliquei para vocês aí que o nosso corpo ele é baseado aí na ligação de todos os nossos sistemas, né? Então é como se fosse um sistema em cadeias das células, que são pequenininhas, juntinhas formam os tecidos, que formam os órgãos, que a junção dos órgãos formam os sistemas do nosso corpo, e todos esses sistemas unidos formam o nosso organismo, né? Então, não dá para a gente dizer que somente o esqueleto vá formar um ser humano, ou que somente alguns sistemas conseguem formar, um ser humano e um ser vivo. A gente precisa de todos esses sistemas trabalhando juntos para que todo o nosso corpo funcione. E aí a gente viu também a diferença de anatomia para fisiologia, onde a anatomia vai estudar a forma, de todos os sistemas, de todos os órgãos que a gente tem no nosso organismo aí, e a fisiologia humana fala sobre a função de cada um. Então a gente viu aí, por exemplo, como que é o formato dos ossos, né? Para onde que eles estão, qual que é o nome deles. Isso a gente está vendo anatomia. A partir do momento que a gente trabalha falando aí, o sistema esquelético ele serve para fazer a estrutura do nosso corpo, para proteger os órgãos primordiais do nosso organismo. Isso aí a gente está falando de fisiologia, da função. Do mesmo jeito que a gente fala aí, por exemplo, do coração, que eu deixei na imagem para vocês. O coração fica na região, mediana do nosso corpo, que é no meio, com o seu ápice, que é a ponta, voltada para o lado esquerdo, né? Tem o tamanho aí da palma de uma mão, tem uma artéria, tem uma veia e tudo mais. A gente está falando aí da forma do coração, então a gente está falando sobre a anatomia. A partir do momento que a gente fala, o coração tem os ventrículos, os átrios, o sangue entra por um, sai pelo outro, o coração vai fazer essa função aí de bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo e tudo mais. A gente está falando de fisiologia. Existe uma diferença entre isso daí. Então, quando vocês virem falar aí anatomia e fisiologia humana, a gente está falando da forma e da função dos órgãos, tá? Aí a gente viu esses ramos da anatomia, que a gente não vai focar agora, e a divisão do corpo humano. Isso aqui é super importante. O nosso corpo a gente vai dividir em cabeça, pescoço, tronco e membros, tá?
E na transição de um para o outro, de uma parte do membro para o outro, como por exemplo braço e antebraço, a gente vai ter aí, né, essas partes que a gente conhece como cotovelo, lá no pé, no tornozelo, a gente tem aí o joelho, né? E quem que faz essa transição, essa ligação de um osso com o outro? A gente viu lá no final do slide que são, né, as articulações. As cartilagens formam as articulações que fazem esse ligamento de um osso com o outro. Então, ele não é ligado diretamente, um osso batendo com o outro. Nem a gente viu isso. Então, como que a gente faz essa divisão, né? Cabeça, pescoço, tronco e membros. E também tem aquela questão de esqueleto axial e apendicular, tá? Que é uma questão da prova, já deixo aí para quem estiver anotando. Então, outra questão aqui muito, muito importante, posição anatômica. Para que serve a posição anatômica? O que é a posição anatômica, né? Serve aí para a gente ter uma linha correta de estudo do nosso corpo. Então, a posição anatômica é igual esse rapazinho tá na imagem aí, de pé, não é deitado. A gente não vai estudar o corpo humano deitado, e sim em pé, com a palma da mão voltada para frente. Isso é de extrema importância saber que a palma da mão na posição anatômica é voltada para frente. Quando vocês forem ver aí, o Márcio, que é da turma 16, vai ver já em incidências especiais o quanto isso é importante. Já viu em incidências básicas também, mas vocês, quando forem ver essa disciplina, vão ver o quão importante é, né? Porque chega um pedido de um exame, quando o pedido vem, ele vem com uma siglazinha. Por exemplo, AP de mão. O que isso significa? O médico está pedindo um exame antero, que é o A, posterior, né? AP de mão. Então, eu tenho que saber que o que é o antero da mão, o que é o posterior da mão, o que é a frente da mão, o que é atrás da mão. Se eu não souber essa posição anatômica e achar que a posição certa é a palma da mão voltada para trás, o meu exame vai sair errado, né? Então, eu tenho que ter essa base de conhecimento da posição anatômica para saber o que é antero, o que é posterior. Então, posição anatômica, em pé, com a palma da mão voltada para frente. Tudo que vai estar à frente vai ser antero e tudo que vai estar nas nossas costas é posterior, tá? Que foi o que a gente viu aqui também, né? Que a gente vai ver de novo, Márcio. Na segunda-feira a gente vai falar sobre isso daqui com a mesma imagem novamente, para dar uma relembrada aí para os alunos que já viram isso faz algum tempo. Então, a gente tem algumas posições, né, que a gente vai utilizar demais, né, quando for realizar aí os exames. Então, a gente tem a posição supina, ou que a gente conhece como decúbito dorsal. O que é isso? Deitado, como se a gente estivesse deitado numa cama, né, deitado assim com a face, né, com o rosto voltado para cima. Aí, a posição de prona, ou que a gente chama também de decúbito ventral, é quando a gente deita também. Decúbito, a gente tá falando sempre de estar deitado, tá? Decúbito é deitado. E decúbito ventral, ou prona, né? Você deita com a barriga para baixo, né? Com o ventre para baixo. E o decúbito lateral, onde é mais fácil da gente diferenciar aí, que a gente deita de ladinho, né? Com o lado direito ou com o lado esquerdo para baixo. Isso aí tá tranquilo, né? Me respondam, gente. Sim, olha. Ah, tá, de boa. Que a nossa revisão é só desses conceitos aqui, tá? Questão de ossos aí, qual o nome dos ossos já passou. Vocês já viram na prática. Então, a gente tem também, ó, os planos anatômicos. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, meu microfone saiu. Ah, sim. Então, ó, os planos anatômicos, né, são planos aí que a gente usa para dividir o corpo, para a gente descrever a localização de algum órgão, de algum osso. Então, a gente tem aí, ó, o plano ventral ou anterior
é a parte da frente do nosso corpo. Então, o nosso nariz. Nosso nariz está em qual plano? Está no nosso plano anterior, está na parte da frente do nosso corpo. Plano dorsal ou plano posterior é tudo que está atrás da gente, na parte de trás do nosso corpo. Então, o músculo gastrocnêmio é o músculo da panturrilha. Esse músculo está na porção o quê? Posterior. Está na parte de trás do nosso corpo. Então, serve para a gente estar aí fazendo essa avaliação, descrevendo aonde que fica algum órgão ou alguma patologia, algum nódulo. A gente vai utilizar esses planos aí. O plano lateral direito ou esquerdo são as laterais do nosso corpo, né? Direita ou esquerda. E a gente tem aí o plano cranial ou superior. Quando a gente vai descrever alguma coisa que está mais próximo da nossa cabeça, a gente fala mais próximo do plano cranial, do plano superior ou até mesmo plano cefálico. E a gente tem também o plano podálico ou inferior, que são, né, objetos, órgãos, músculos, ossos que estejam mais próximos dos nossos pés. Então a gente fala que está no plano inferior, no plano podálico, tá? E os planos de secção? Os planos de secção são como cortes que a gente faz no nosso corpo, né? E a gente vai fazer uma pequena divisão. A gente utiliza muito esses planos aí em tomografia, né? A tomografia é uma área aí que vai fazer exames radiológicos em cortes. O que é isso? Não é um raio-x que vai atravessar de um lado para o outro fazendo somente uma imagem. É feito como uma imagem 3D mesmo, não é como se fosse, né? É uma imagem 3D. Então, lá na tomografia, a gente consegue fazer esses cortes aí, em plano sagital, coronal ou transversal. Como que é isso? A gente pode estudar o corpo humano cortando em plano sagital. Como que é isso? Dividindo o corpo, né, de um lado para o outro. Sagital, a gente vai dividir em direito e esquerdo. O plano frontal, ou a gente conhece também como coronal, que foi até o da dica que eu dei para vocês, que plano coronal, a gente lembra aí de uma coroa, quando a gente coloca uma coroinha na cabeça, né, uma tiarinha. Como que a gente divide o nosso corpo? Em frente e trás. Só que a gente não vai falar frente e trás, né? A gente já viu aqui atrás, nos planos anatômicos, que a gente sabe que a região da frente do nosso corpo é ântero e a parte de trás do nosso corpo é posterior. Então, como que a gente pode falar aqui? A gente pode dizer que o plano coronal ou o plano frontal é a mesma coisa. Eu até coloquei questão sobre esses planos aqui na prova, então anota e estuda, tá? Plano frontal e plano coronal é a mesma coisa. E ele divide o nosso corpo aí numa estrutura anterior, ou seja, na parte da frente e na parte de trás. E por último, o plano aí transversal. O plano transversal vai fazer um corte, dividindo o nosso corpo aí em porção superior. Olha aqui de novo, porção superior ou inferior. Olha aqui, superior, que é pra gente fazer descrever isso daí, né? Ou cranial e plano podálico, ou inferior. É o que o plano transversal vai fazer com esse corte. Essas terminologias aqui faz um resumo do que a gente acabou de falar, né? Quando a gente falar em anterior, ventral ou frontal, a gente está falando de frente. Quando a gente fala de posterior ou dorsal, está falando da parte de trás. Quando a gente fala de inferior ou caudal está falando da parte de baixo. E quando a gente está falando de superior ou cranial, olha aí, cranial, crânio, a gente está falando da parte de cima. Quando a gente fala de medial, né, a gente está falando aí mais próximo do eixo sagital mediano. O que é eixo sagital mediano? A gente está falando de uma linha imaginária que a gente passa no meio do nosso corpo. Então, imagine uma linha passando entre os seus olhos
passando, dividindo seu nariz. Lembra do crânio lá no laboratório, né? Que a gente divide aí o osso nasal. É como se fosse coladinho dois ossinhos. Na verdade né? Com uma suturazinha colando eles dois. Então, imagine essa linha passando em todo o seu corpo. E essa daí, né? Esse daí é o seu eixo sagital mediano. Então, quando a gente vai falar da posição do coração, por exemplo, a gente fala que o coração fica aí no eixo sagital mediano. Já antecipando a disciplina de anatomia 2, o coração não é do lado direito, como a gente ouve falar durante toda a nossa vida. O coração, ele fica no eixo sagital mediano, ou seja, no meio do nosso corpo, aí no meio do nosso peito. Só que o coração, ele tem uma pontinha, né? Ele tem a base dele e a gente tem o ápice do coração, a pontinha. E esse ápice, a ponta do coração, é voltada para o lado esquerdo, né? Existe aí um mínimozinho de porcentagem de população que tem a ponta do coração, o ápice do coração, voltado para o lado direito. São as pessoas aí super, né, diferentes da gente. Mas é em questão anatômica, né? Porque a grande maioria é voltada para o lado esquerdo. Então, essa pontinha do coração voltada para o lado esquerdo faz com que uma parte maior do coração fique para o lado esquerdo e uma menor fique para o lado direito. Por isso as pessoas têm, né, essa questão de dizer que o coração é totalmente do lado esquerdo, mas não, o coração fica no meio, no eixo sagital mediano. Vocês sabiam disso? Não. Não. Sabia. Tu sabia, tu já teve essa aula, né? De anatomia 2. Então vamos lá, continuando. Então, quando a gente falar aí de lateral ou a gente falar externo, a gente está falando afastado do plano sagital mediano. O que é o plano sagital mediano? O meio do corpo. Então, se a gente fala de externo, é afastado do meio do corpo. Então, é mais pro ladinho ou lateral, tá? Quando a gente fala de proximal, a gente está falando de algo mais próximo da raiz do membro. Lembra lá das falanges, falange proximal, falange medial e falange distal. A falange proximal, ela tá mais próxima aí da palma da sua mão, por exemplo, né? A gente vamos falar assim. Então, a falange proximal, ela tá mais próxima da palma da mão. Então, ela tá mais próxima da raiz, de onde inicia o membro. Então, proximal é mais próximo da onde inicia aquele membro. E distal é o que fica na ponta, fica mais distante. Então, é por isso que a gente faz essa divisão. Falange proximal, medial e distal. Tendo aí somente uma exceção. Qual é a exceção das falanges? Polegar. Exatamente. Pra gente saber, basta... Oi? Oi? Eu ia falar o dedão. O dedão também, né? Conhecido popularmente como dedão. Então, pra gente saber aí, basta a gente encolher os dedinhos e a gente vê que o nosso indicador, ele vai dobrar 3 vezes, né? Vai uma pra cima, uma na horizontal e outra descendo. Então, a gente tem 3 falanges, proximal, medial e distal. O dedão, quando a gente dobra, ele só faz 2 voltinhas, uma pra cima e uma na horizontal. Então, a gente tem falange proximal e falange distal. Não tem falange medial aí no polegar, tá? E aí, quando a gente vem falando de superficial, né, a gente tá falando aí de mais perto, né, e mais na superfície do nosso corpo. E quando a gente fala de profundo, a gente tá falando aí, né, que está mais afastado da superfície. É como se a gente estivesse adentrando no corpo, né? A nossa pele é o quê? Mais superficial. E o nosso pulmão, né? É mais profundo. Quando a gente fala aí de homolateral ou ipsilateral, a gente está falando do mesmo lado, né? Nós temos aí 2 rins. Vocês ainda não viram anatomia 2, mas já dá pra gente saber. Os rins, eles são homolateral ou ipsilateral? Opa, eles são homolateral ou contralateral? Porque o homo e ipsi é a mesma coisa. Os rins, eles são homolateral ou contralateral? Contralateral, lá do oposto, né?
contralateral. A gente tem um do lado direito e outro do lado esquerdo, né? Se eles fossem os dois do lado direito, ficaria homolateral ou ipsilateral, né? Os dois do mesmo lado, mas não. Contra vem de um lado, outro do outro, né? Então, homolateral são coisas, órgãos, né, ossos que fiquem aí do mesmo lado. E contralateral são órgãos, ossos, né, alguma coisa aí que fique de lado oposto, um do lado direito, outro do lado esquerdo, tá? Aí a gente falou sobre alguns sistemas do corpo e veio falando sobre o sistema esquelético em si, né? Qual que é a função aí do sistema esquelético? Os ossos vão formar aí, né, a estrutura do nosso corpo, juntamente com quem? Com os músculos que a gente viu lá na prática, né? Então, a gente tem primeiro que vem aí são os ossos. Depois a gente vai aumentando aí a estrutura do nosso corpo, utilizando aí a massa muscular, os vasos, os nervos, depois vem os órgãos, né? E a gente vê que a estrutura óssea ela vai mudar aí de uma pessoa para outra. Então existe uma coisinha aí que vai mudar do homem para a mulher somente. Lembrando o que que é? O que que é? Isso, a gente conhece como bacia, mas pelo amor de Deus, já ensinei vocês. É a cintura pélvica. Esqueci, professora. A cintura pélvica, porque a da mulher, né, ela é mais espaçosa, por isso que a mulher tem o quadril, né, mais avantajado, é mais redondinha, porque precisa de um espaço para alojar aí o feto, o bebê. E o homem não, né, ele não precisa desse espaço todo, ele vai alojar somente os órgãos dele, tá? Além disso, nosso sistema esquelético tem como função o quê? Dar postura para o nosso corpo, movimento, trabalhar junto com o nosso sistema muscular, com os outros sistemas do nosso corpo, como o sistema nervoso, para dar o movimento, né, para o nosso corpo, tá? Qual que é a outra função? A gente consegue armazenar aí alguns minerais dentro na composição óssea, né? Além de uma das funções aí que eu passei para vocês, que foi até o trabalho, né? Função aí de produzir, né, as células sanguíneas. É o que a gente chama de hematopoiese. Então, esse processo aí de produção sanguínea, a gente dá o nome de hematopoiese. Ocorre onde? Na medula óssea vermelha, tá? Fora essa questão aí que eu já falei para vocês de proteger os nossos órgãos mais sensíveis, né? O cérebro, coração, pulmão, tudo isso é função aí dos nossos ossos. Aí a gente vê a constituição óssea, né? A composição do nosso osso, né? São órgãos aí que não são amarelos nem brancos, né? São esbranquiçados, é mais ou menos, bem duros, que são unidos aí um ao outro através das articulações. E aí tudo juntinho forma o nosso esqueleto. E a gente tem aí essas substâncias que são responsáveis pela consistência, pela firmeza dos nossos ossos, né? Que é o colágeno, os sais minerais, os exemplos aí. E a camada do tecido ósseo. Vocês vão ver, né, em Anatomia 2 que vários órgãos do nosso corpo, eles são formados por camadas. Então, não é uma coisa só. O coração, por exemplo, nós temos as camadas do coração. A camada mais externa, a camada muscular e a mais interna. No pulmão também, a gente tem como se fosse saquinhos de proteção aí, formando 3 camadas. A gente tem aí as camadas do útero. Então, a gente tem alguns órgãos que trabalham com camadas de tecido. E o osso também tem aí nessas camadas. Primeiro, a gente vem com o periósteo, né? Um tecido aí conjuntivo que vai formar a superfície, né, do nosso osso, a superfície aí externa do nosso osso. Ela faz aí a proteção, tá? E serve como a parte que vai se fixar aos músculos e nela ainda passa, né, as veias, os vasos sanguíneos, tá? Os nervos.
Depois a gente vai aprofundando, então a gente vai descendo. Aí tem o tecido compacto, que vão proporcionar a rigidez dos ossos. O tecido esponjoso, né, que são as células que tem espaço entre si e forma aquela a sensação de aerado, né, que a gente até falou do ossinho da galinha e tudo mais, lembram? Então é o tecido esponjoso. E ele é ocupado aí pela medula óssea. Na extremidade do osso, qual é o tipo de medula? Vermelha. Isso. E no corpo do osso a gente tem a medula óssea amarela, que é mais um componente aí dessas camadas do tecido ósseo, a medula óssea, né? Elas vão preencher aí as cavidades do tecido esponjoso. Temos a vermelha e a amarela. A vermelha é onde vai ser produzido as células sanguíneas, né? Que vão formar o sangue. Perdão, gente. E fica aí na epífise do nosso osso. E a medula óssea amarela fica no corpo aí, né? Na diáfise dos nossos ossos longos. Aí a gente falou um pouquinho sobre crescimento ósseo. Sobre crescimento ósseo eu não coloquei na prova para vocês, tá? Que a gente colocou aqui somente como curiosidade. Então, nas células, as células dos ossos, né? Nós temos aí 3 componentes, onde eu deixei 2 aqui para vocês, osteoblasto e osteoclasto, que vão trabalhar juntos aí, recompondo o tecido ósseo, né? Ficou velho o tecido ósseo, o osteoclasto vai lá, absorve o tecido velho, e o osteoblasto vai lá e recompõe o tecido. Falamos sobre reparo de fratura óssea, né? Que também não é algo aí pesado pra gente, pra nossa área, portanto eu também não cobrei. Mas a gente entende que o osso tem a capacidade de se regenerar, né, quando a gente sofre uma fratura aí. E aonde vai fazer esse processo de regeneração, vai surgir aí uma elevação, vai ficar um nozinho, né, onde a gente denomina de calo ósseo. Classificação. Isso daqui eu vou até dizer para vocês como que é a questão já, tô sendo bem legal. A questão é, coloquei um osso, tá? E aí vocês vão fazer a classificação desse osso para mim. Então, estudem a classificação desses ossos. O que são os ossos longos, os curtos, os chatos, os alongados, os pneumáticos, os irregulares, tá? Então, como que eles são aí, ó? Os longos, a gente vai entender aí que são longos quando o comprimento dele é maior do que a largura, do que a espessura. E como exemplo eu usei o fêmur, é um osso longo. Os ossos curtos são aqueles que todas essas 3 dimensões, largura, espessura e comprimento, são equivalentes. E o exemplo que eu deixei aí são os ossos do carpo, que são os ossos. Quais são os ossos do carpo? São aqueles que vão formar o nosso punho. Aí a gente tem os ossos chatos ou os ossos planos, que são finos, a espessura dele é fininha. E o comprimento e a largura predomina sobre essa espessura. Então, ele é fino, mas ele é largo e comprido. E exemplo, eu deixei a escápula, que o pessoal estava colocando pá. Aí a gente tem os ossos alongados, né? Que eles são aí chatos, né? Achatados, a espessura dele é fininha, tá? Mas, né, eles são aí compridos também, são parecidos com os ossos longos, né? Então, a gente tem um exemplo aí, a costela, tá? Temos os pneumáticos, que são ossos ocos, tá? Como, por exemplo, a gente tem aí o osso frontal. Os irregulares não tem como errar, são aqueles que têm uma característica específica. Eu até toquei nesse assunto aí na aula prática, que as nossas vértebras não tem. Procure um osso no seu corpo com a aparência aí perto das nossas vértebras. Não tem, né? São ossos aí que têm uma estrutura única. E o exemplo, né, são as nossas vértebras e o nosso maxilar. E os sesamoides, tá? Que são ossos aí
que ficam aí numa considerável fricção. Vocês já entendem o que é fricção, né? Ocorre uma tensão nesses ossos. E o exemplo tá a patela. A patela, que a gente não vai chamar de rótula, tá? Tô passando para vocês como patela. E daí a estrutura dos nossos ossos. Esse daqui vocês fizeram um trabalhinho, não tem como errar. Epífise, diáfise e no caso a metáfise, que eu nem peguei muito pesado aí com a metáfise, né? Então a gente tem a epífise, que são as extremidades, né, do nosso osso, e a diáfise, que é o corpo, é o meio. E finalmente a questão de divisão do nosso esqueleto. O nosso esqueleto, né, a gente, para poder estudar aí, a gente faz essa pequena divisão. Então, pode ser que tenha lá uma questão perguntando como que é a divisão do nosso esqueleto. E como que é? Esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular vão ser aí os nossos membros, né? O que vai ficar se movimentando. Então, a gente tem a escápula, a clavícula e o húmero, eles vão fazer a nossa cintura escapular, né? Que é como se fosse uma cintura da parte de cima do nosso corpo. Então, isso daí já faz parte do nosso esqueleto apendicular, juntamente com os ossos dos nossos braços, das mãos e dos dedos. O que mais que forma o esqueleto apendicular? Cintura pélvica. O que é a cintura pélvica? Ela lembra a junção, olha aí, ó, a orelhinha, o nosso íleo, né? O osso do quadril, que nós temos 3 partes. O íleo, o isquio e o pubis, onde o pubis vai se juntar com o outro osso do quadril do outro lado, né? Através da sínfise púbica, tá? Juntamente com o fêmur. Isso aí vai formar a nossa cintura pélvica. Fazem parte do esqueleto apendicular juntamente com o osso aí da nossa perna, né? Com os ossos da nossa perna e dos nossos pés. Já o esqueleto axial, a gente vai entender como se fosse assim o centro do nosso corpo, né? O que fica no meio aí, na região sagital mediana. Então, cabeça, nossa face, o crânio, o pescoço, coluna vertebral, a nossa caixa torácica, contendo as nossas costelas e o externo. E lá embaixo a gente encontra o sacro e o cóccix. Tá tranquilo de entender isso aí, né? Com essa imagem aí. Professora, Oi. se a senhora percebeu, só que eu vim conseguir entrar agora. Essa aula está sendo gravada, a senhora vai enviar no grupo. Sim, lá. tá sendo gravado. A gente tá pra terminar. Chegou na hora do amém. A senhora vai enviar hoje ainda, é? Não, amanhã, que ela vai ser editada. Amanhã de manhã eu envio. Essa revisão que a senhora está passando é para estudar já para fazer a prova? Amanhã eu vou enviar a prova, vocês me devolvem na segunda-feira. Tá bom? Aí aqui eu deixei, tem na apostila também, se eu não me engano, essa tabelinha aí, né, de todos os ossos. Mas como eu falei pra vocês, a gente não vai diferenciar aí, não vou cobrar nome de osso, né, na prova teórica de vocês. Somente esses conteúdos aí que a gente acabou de rever, tá? Então, mas vamos lembrar aqui rapidinho, né, desses ossos principais aí cobrados. Frontal, osso da nossa testa, né? O parietal, que é na região lateral da nossa cabeça e mais superior. Olha aí como a gente utiliza esses termos que a gente viu lá no começo para poder designar a posição, né? A localização dos ossos, das estruturas do nosso corpo. Occipital fica na região posterior da nossa cabeça, né? Na parte de trás. Temporal, nas laterais mais inferior, né, abaixo do parietal. A gente tem aí o zigoma, né, ou osso zigomático. A gente tem a mandíbula, o maxilar, o osso nasal. Aqui de frente a gente tem o osso vômer. Olha aí o vômer que eu disse para vocês que lá no esqueleto era diferente, né, pra gente poder entender onde ele ficava. Osso lacrimal, continuação aí do osso zigomático, o maxilar, né, a mandíbula, o único osso, né, do nosso pescoço aí, o hioide, a
outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês, preciso passar nessa revisão, que é a questão de prova. A questão de maior e menor osso do nosso corpo. Todo mundo sabe que o fêmur é o osso, né, mais longo do nosso corpo, né, o maior osso do nosso corpo. E o menor? Nós temos 3 ossos na região interna do nosso ouvido aí, da nossa orelha. Oi? Não, o menor é o estribo, né? Isso. Então, a gente tem aí 3 ossinhos na nossa região aí interna da nossa orelha, né, lá no nosso ouvido. Só que percebam na imagem que o martelo, a bigorna e o estribo, eles são extremamente pequenos. Só que se a gente for comparar os 3, o estribo acaba sendo menor do que o martelo e a bigorna, né? Então, o estribo vai ser o menor osso do nosso corpo e o maior é o fêmur, tá? Então, por mais que o martelo e bigorna também são pequenininhos, o estribo comparado a eles é menor ainda, tá? Então, tem questão sobre isso na prova também. Tô sendo legal em dizer para vocês estudarem isso. Coluna vertebral. Nossa coluna, todo mundo aprendeu isso, fiquei muito feliz. Todo mundo aprendeu que a gente vai separar em regiões, né? Então, as 7 primeiras vértebras é a região cervical da nossa coluna, aonde só vai receber nome as 2 primeiras vértebras. Quem são? É o Atlas e o Axis. Isso, todo mundo aprendeu, glória. E aí, a partir, a gente tem Atlas, Axis e depois vem quem? Como é que é o X? Atlas, a primeira vértebra, né? A Axis, a segunda. E depois? Região cervical, aí vai indo. Aí a gente chama de quê? C3. De coluna. O nome das vértebras. Atlas, Axis, C3, C4, C5, até o 7. Terminou C7, não vem C8 ou T8. A gente começa tudo de novo. A gente está na região torácica. Então, é T1, T2, que é vértebra torácica 1, vértebra torácica 2. Então, a gente utiliza o T. Na região lombar, é depois que termina as 12 vértebras que são da região torácica, a gente vai começar a contagem da região lombar. Então, L1, L2 até L5. Depois a gente vem para aquele osso mais achatado, arredondado, né? Que é o sacro. E lá na pontinha, o cóccix. Vimos também sobre a questão de costelas, né? Costelas, o externo. Eu falei sobre o externo lá na aula prática também bastante, que o externo vai ficar aí na região sagital medial do nosso corpo, no meio, né? E ele vai servir aí de suporte para as costelas, né, grudarem nele. Então a gente também tem regiões aí do externo. Ele é um osso só, mas a parte de cima é o manúbrio, o meio é o corpo do externo e a pontinha é o processo tifoide. As costelas, elas... Oi? Agora não esqueça mais o processo tifoide. Não esquece, né? Então, ó, as costelas, elas são grudadas lá atrás, na porção posterior do nosso corpo, nas vértebras, né? Faz aqui a volta na lateral do nosso corpo e vai encaixar no externo. Só que todas as costelas vai grudar lá no externo? Não. E todas vão grudar da mesma forma? Também não. Como que isso vai acontecer? Nós temos as costelas que a gente vai chamar elas de costelas verdadeiras, né? Que são aquelas que vão grudar diretamente ao externo, elas sozinhas. Depois a gente tem as falsas, né? Que elas vão grudar no externo aí através, né, de cartilagem, elas se unem por cartilagem e a cartilagem gruda lá no externo. E a gente tem aí as flutuantes, né, 2 pares de flutuantes, que elas não vão chegar ao encontro do externo, elas ficam grudadas somente na nossa coluna vertebral e ficam flutuando aí, né, no nosso corpo. Aí a gente viu os membros superiores de cintura escapular, que é o nosso ombro, formado pela clavícula, escápula e húmero.
Aqui essa questão do nome dos ossos eu não vou cobrar mais, vocês já viram. E a articulação. A articulação também não vou cobrar, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. O que que vai formar a nossa cintura pélvica? O que é que forma? O sacro, né? Tá ajudando aí a formar a cintura pélvica, junto com os 3 irmãos. O pessoal falou, alguém falou 3 irmãos do nome difícil, né? Que é o ilho ou osso ilíaco, o isquio e o pubis, juntamente aí com o fêmur, né? Então, são os ossos que vão formar a nossa cintura pélvica. E por último, as articulações, né? Que eu não vou cobrar articulação para vocês aí, que é essa questão aí de união dos nossos ossos. Então, quando os ossos vão se unir, eles se unem através das articulações, né? Permitem elas o movimento do nosso corpo. Então, a gente tem essa classificação das articulações, que são móveis ou de artrose, são aquelas que são de amplo movimento, semimóveis ou anfiartrose, são aquelas que têm movimentos limitados, e imóveis ou sinartrose, que tem pouquíssimo movimento ou movimento nenhum. Tudo bem? Tudo certo. Todo mundo preparado para a prova? Já pode mandar já. Preparadíssima, professora. Não, vamos editar o vídeo. Eu mando o primeiro vídeo gravado para vocês estudarem mais um pouquinho, né? Quem não assistiu a aula estudar, aí depois eu envio a prova. Aí eu não conheço mais ninguém, eu não sei mais sobre anatomia, não conheço, nunca vi, só ouço falar. Oi, Ei, professora, diga. o trabalho de ontem, vai valer alguma coisa? Vai mesmo. Eu vou imprimir o diário, um rascunho do diário, para eu já ir lançando as notas e depois eu só organizo. Tá? Então, oi. Eu falei só um pouco, não o suficiente, não sabe? Não, tá ótimo. Diga, Márcio. Não, só questão do horário que tu vai enviar essa prova. Assim que quando eu conseguir enviar o vídeo, eu envio a prova. Mas aí você não precisa ter pressa não para essa prova, vocês vão ter o final de semana todinho para fazer. O final de semana já é férias, né? Aí, assim, quem passar já vai conseguir entrar aí no recesso, né? Porque eu vou ficar com os alunos de recuperação para ter aula de novo e ter... Meu Deus, professora. Quem passar? Aí, quem não passar, porque, né, nós tivemos algumas notas baixas aí a gente vai ter recuperação, tanto prática quanto teoria, tá? Então, recuperação prática 5, teoria 5. Não tem mais trabalho. Uau! Então, bora estudar, gente. Então, é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp que a gente tira essas dúvidas aí, tá? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.